Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje finalizaremos a nossa aula sobre o imperialismo europeu, um importante conteúdo para que possamos compreender não somente o mundo atual, como especialmente a Primeira Guerra Mundial. Vamos à nossa aula? Muito bem, na aula passada abordamos, dentro do nosso estudo de estudos de caso, abordamos a Índia e a China. Hoje abordaremos a África do Sul e o Japão. São importantes conteúdos que sempre vão aparecer nas provas de vestibular. Então, começaremos com a África do Sul. Falaremos um pouco da África, especialmente considerando que a África do Sul é hoje uma das poucas regiões dentro da África colonizada pelos países europeus desenvolvido. Vamos entender um pouco mais a história dessa região. A África do Sul, ela foi, a princípio, ela sofreu a colonização dos holandeses. Os holandeses chamados boerês, eles chegaram na África do Sul no século XVI, ou seja, ainda na época do colonialismo. Não estamos falando aqui de imperialismo ou neocolonialismo, que é o processo que ocorre nos séculos XIX e XX. Então, os holandeses chegam na região no século XVI. No século XIX, então, no período agora sim imperialista ou neocolonialista, os ingleses chegam à região. E aí temos o início de confrontos entre holandeses e ingleses na disputa pela região. Essa disputa, ela levaria a um importante conflito chamado Guerra dos Boerês, que ocorre de 1899 a 1902. Quem foi o líder? Paul Kruger, da região de Transvaal. Essa região, ela teve, nessa região foram encontrados ouros e diamantes, e tanto na região de Transvaal quanto na região de Orange. Isso despertou a cobiça ainda maior dos ingleses sobre a região. O conflito, ele vai ser travado, há uma disputa pela região, por essas duas regiões, onde se encontrou diamantes e ouro, e o conflito, ele se dá então, obviamente, entre os interesses das duas potências imperialistas, os interesses dos colonos ingleses, dos colonos holandeses e dos militares ingleses. Por que eu chamo de colonos holandeses? Porque essa população holandesa, ela estava fixada nessa região. Então, ela quer defender os seus interesses de permanência na região, principalmente pelos interesses econômicos. O resultado desse confronto, a vitória do exército inglês e a anexação dos territórios de Transvaal e Orange, criando a União Sul-Africana. Com essa anexação, os interesses ingleses, eles passam a imperar sobre a região. Temos aí uma elite inglesa que vai comandar toda a região do que hoje a gente conhece como África do Sul, impondo uma série de restrições à população nativa. Essas restrições, elas acabaram ficando conhecidas como o processo de apartheid. O que significa isso? Os ingleses, eles vão dominar, como já disse, a região e excluir da maioria dos direitos a própria população nativa. Uma das figuras mais emblemáticas na luta contra essa segregação racial foi Nelson Mandela. Vamos falar brevemente sobre ele, embora ele tenha sido uma figura fundamental, não só na história de luta da África do Sul, mas na história de luta de todo o continente africano, para não dizer que influencia até hoje os movimentos de libertação no mundo. Então vejamos, Nelson Mandela, ele acabou depois, primeiro foi preso, ele vai ficar preso por 26 anos em uma cela minúscula, e em virtude justamente de sua ação contra os imperialistas ingleses. E depois, quando ele sai, ele tem uma frase emblemática, não é? Eu sou o comandante da minha vida. Falso. Só ler isso aqui agora. Não. Então tá.
Muito bem, então, como vemos na tela, Mandela, ele nasceu em 1918 e morreu em 2013. Nelson Mandela, atenção, foi presidente então da África do Sul, líder do movimento contra o apartheid, legislação que segregava os negros no país. Condenado em 1964 à prisão perpétua, foi liberado em 1990, depois de grande pressão internacional. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em dezembro de 1993 pela sua luta contra o regime de segregação racial. Ou seja, mais uma das figuras emblemáticas, como Gandhi e tantas outras, na luta pela libertação dos povos oprimidos pelos imperialistas. Vamos agora analisar o caso do Japão. Como já vimos em aulas anteriores, o Japão, de potência submetida ao imperialismo, passou a ser também um país da corrida imperialista, um país que vai fazer parte dessa corrida. Fora, mais uma vez enfatizando, fora da Europa, somente 2 países participam da corrida imperialista, o Japão e os Estados Unidos. Vamos ver um pouco então dessa história. Nos séculos 17 e no século 19, Tóquio possui um sistema chamado de shogunato, que era quem comandava politicamente. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a história do Japão, eu indico esse livro, Shogun, a gloriosa saga do Japão. É uma das obras mais clássicas a respeito da história do Japão e uma obra belíssima. Quem deseja aprofundar mais sobre essa temática, é uma obra imprescindível, eu recomendo. Muito bem, então, o que temos aí em termos de estrutura social? A aristocracia feudal, os dâmios e os guerreiros profissionais, que são os samurais. Então, os séculos 17 e século 19 são o apogeu dessa chamada era dos samurais. Em 1853, o litoral japonês ele vai ser invadido por tropas dos Estados Unidos, na esquadra do almirante Matt Perry, que é o início dessa obra. A obra Shogun, ela narra justamente essa chegada. Não, na verdade, o livro começa no século XV e transcorre aí toda a trajetória até esse momento do imperialismo. 1854, pelo Tratado de Kanakawa, vai haver uma aliança entre Japão e Estados Unidos. Em 1868 a 69, uma guerra civil entre o shogunato e a dinastia Meiji. Essa dinastia, ela tenta tomar o poder e entra então em confronto com esse shogunato. E isso leva ao fim do shogunato, do poder desses chamados shoguns, que eram uma espécie de imperadores que se baseavam nesse poder dos samurais. Bem, em 1867 até 1912, o imperador Mitsuhito Meiji, ele vai comandar o Japão. E isso vai levar justamente a saída do Japão da chamada era feudal ainda, dominada justamente nesse momento que marca o fim do shogunato, para uma era industrial, que é a era Meiji. Eu desconheço prova de vestibular que não cobre a chamada era Meiji, até pelo protagonismo japonês no mundo atual. Então, o que foi a era Meiji, ou a chamada Era das Luzes, que ocorreu de 1868 até 1900? Então, vou repetir, a industrialização do Japão, mas antes de mais nada baseada em um investimento educacional, como veremos agora. Prestem atenção, eu tenho industrialização, a erradicação do analfabetismo, o desenvolvimento da agricultura, a abolição da servidão. Como eu disse, o Japão, até o século XIX, ele pode ser considerado um país de estrutura feudal. Então, somente a era Meiji coloca fim ao feudalismo no Japão.
a reorganização do exército, a criação do iene, que é a moeda japonesa, o surgimento dos trustes, né, que são os zaibatsu, que vão justamente indicar essa industrialização avançada do Japão, o início do imperialismo, quando o Japão passa a entrar em choque com outras potências imperialistas também. É o caso da Guerra Russo-Japonesa, onde pela primeira vez a Guerra Russo-Japonesa ela vai disputar a região da Manchúria e da Coreia. Ela ocorre em 1904 e 1905 e pela primeira vez na história um país oriental, asiático, venceria um país europeu. Não existe outro precedente na história anterior de vitória de um país asiático sobre um país europeu. Bem, tudo isso é baseado em quê? O Japão fez o contrário da China. Observem bem para eu falar do último item. A China resistiu ao imperialismo e foi completamente dominada, dividida, esfacelada. Vimos lá a política do Open Door. O que o Japão fez? Não resistiu. O Japão aprendeu com as potências imperialistas, principalmente, olhem bem o último item, envio de jovens para a Inglaterra e para os Estados Unidos com o objetivo de estudar. Vamos aprender o que os imperialistas fazem para fazer igual. A gente pode ver hoje a ocidentalização do Japão, ela tem tudo a ver com a era Meiji, com o fato do Japão ter aprendido com as potências imperialistas e passado a fazer igual. Não é à toa que o Japão forma o eixo na Segunda Guerra Mundial, junto com Itália e Alemanha. Veremos isso em conteúdos posteriores, certo? Muito bem. Então, essa é a história do Japão. É um breve resumo do que você precisa saber, especialmente a era Meiji. Terminaremos a aula com um vídeo. Eu espero que vocês gostem para fecharmos esse assunto com chave de ouro. Um beijo para vocês, espero que tenham gostado. Beijo, meus queridos. Dos animes, mangás, games e dos samurais. A Terra do Sol Nascente é o sonho de consumo para todo mundo que tem um lado nerd. Quer saber como um país isolado do mundo se tornou uma potência tecnológica e cultural? Agora, no Império ZD, você vai conhecer a história do Japão. A história japonesa é dividida em períodos, e o primeiro deles é o período Jomon, que foi de 15.000 até 300 AC, e a galera que viveu lá tinha esse mesmo nome. Depois dessa cacetada de anos lá, começa o período Yayoi, de 300 AC a 300 AD. Os Yayoi teriam chegado da região onde hoje está a China, e foi nesse período que a população se espalhou por quase todo o arquipélago. Mas foi durante o período Kofun que os japoneses se unificaram graças à influência do clã Yamato, que já tinha ocupado a região quase toda. Aliás, a dinastia Yamato é a mais longa da história e ainda governa o Japão até hoje. Em 538 AD, o budismo chega ao Japão por um rei coreano e junto com ele começa o período Asuka. Nesse período, o clã Soga começa a ganhar poder e chega até a controlar os Yamato. E é aqui que os primeiros sinais do caos se espalham pelo Japão, que obviamente não era Japão ainda. O lugar teve um monte de nomes antes de ter esse. Nesse período, por exemplo, era Nihon. Para controlar os Soga, que estavam controlando tudo, o clã Yamato se casa com um novo clã chamado Fujiwara. Eles conseguem manter um certo equilíbrio político, mas em 710 começa o período Nara, com seca e fome que devasta o país inteiro. De 794 a 1185 começa o período Heian, com os Fujiwara atingindo o topo do seu poder. E aqui começa o caos. Nesse período, uma praga devastadora mata praticamente metade da população, e com menos população, o governo tinha menos poder também. E quando o governo tá na merda e leva o povo junto, acontece o quê, jovens? Guerra civil. Nesse período, os clãs começaram a ter seu próprio exército de samurais para atacar outros clãs mais fracos. E isso levou a uma cacetada de guerras. Rebelião Hogan, Rebelião Heiji e Guerra Genpei. E o cara que colocou ordem nessa bagunça foi um japinha chamado Yoritomo, que foi o primeiro shogun, que significa grande general apaziguador dos exércitos. Os japoneses preferem usar esse nome bonito do que ditador, só que é a mesma coisa. O shogunato era o nome da administração onde ficava o shogun.
Essa figura atingiu o auge do seu poder durante o período Kamakura, de 1185 a 1333. E eles introduzem uma nova forma de governo. Eles nomeiam os daimyos, que eram grandes senhores feudais espalhados por toda a região que também tinham seus samurais treinados. O Japão chegou a ter uns 300 daimyos, cada um com seu exército de samurais. Você já está entendendo onde isso vai parar, né? No início até que estava dando certo, eles chegaram até a derrotar 2 invasões dos mongóis. Mas com aquela cacetada de gente querendo mandar, é claro que o negócio não ia prestar. A Guerra Ronin surge como uma disputa entre shoguns para subir ao trono, devastando o período Muromachi e dando início, jovens, ao período Sengoku, que significa país em guerra. Do final do século XV até o final do século XVI, o país inteiro estava mergulhado na guerra civil mais sangrenta da sua história. Durante décadas, os samurais tiveram a participação mais decisiva nessa guerra, que por ser equilibrada, crescia e ficava cada vez mais sangrenta. Os ninjas, também conhecidos como shinobis, surgem nesse período realizando missões secretas de espionagem e assassinato. Mas em 1543, os primeiros europeus chegam ao Japão. Os portugueses não eram só pessoas totalmente diferentes para os japoneses. Eles traziam uma tecnologia que os japoneses nunca viram: o arcabuz europeu. Tem historiadores que dizem que os japoneses nem sabiam o que era arma de fogo até a chegada dos portugueses. O daimyo Oda Nobunaga pede auxílio dos portugueses, que treinam e fornecem uma boa quantidade dessas super armas para essa facção japonesa, que ficou conhecida como Arma Tanegashima. Os portugueses mudaram a história do Japão e acabaram com um século de guerra civil. E teve mais. Os portugueses converteram uns 300 mil japoneses ao cristianismo. Mas eles aceitavam Jesus só porque queriam comércio português. No fundo, eles eram Buda. Em 1600, uma nova guerra civil surge no Japão entre os clãs Tokugawa e Toyotomi. Após a Batalha de Sekigahara, surge o shogunato Tokugawa, que seria o último e dominaria o Japão até 1868, no período Edo. Esse shogunato alavancou o Japão. Aumento da população, alfabetização e crescimento econômico estelar. O período Meiji surge em 1868, trazendo a figura do imperador de volta à cena, mas ainda sob o controle dos oligarcas, conhecida como Oligarquia Meiji. Mas foram esses caras que derrotaram os russos na Guerra Russo-Japonesa, que foi uma baita humilhação para os futuros comunistas. E pelo jeito, essa vitória deixou os japoneses com um gostinho de império na boca, principalmente depois da vitória na Primeira Guerra Mundial ao lado dos europeus. Mas eles resolveram mudar de lado na Segunda Guerra Mundial, maltrataram os americanos em Pearl Harbor, mas sentiram o terror da bomba atômica dos States em agosto de 1945. Era o fim da Segunda Guerra e do Império Japonês. Mas como a Fênix, os japoneses renasceram das cinzas e criaram um modelo de sociedade exemplar e cultura popular que são admirados e copiados no mundo todo. E jovens, chegou a hora do bônus AD. No Japão antigo, as mulheres escureciam os dentes com pintura preta porque dentes brancos eram considerados feios. É uma prática conhecida como Ohaguro, que durou até o final dos anos 1800. O único sobrevivente japonês do Titanic foi considerado um covarde no Japão só porque não morreu junto com os outros. Os desenhos no Japão começaram no século XII e hoje os japoneses gastam mais papel para fazer mangás do que papel higiênico. E é isso aí, jovens. Espero que vocês tenham gostado. A opinião de vocês é fundamental sempre.